Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso. Então vamos falar diretamente do Cariocão 2018 e vamos falar aí das semifinais. Bom, uma semifinal, o Boa Vista jogou contra o Bangu, o Boa Vista precisava do empate e o Boa Vista empatou num bom jogo com o Bangu em 2-2, acabou se classificando. E na outra semifinal, que é justamente dessa aqui que vamos falar, teve Flamengo e Botafogo. Flamengo primeiro do seu grupo e o Botafogo segundo do seu grupo. A vantagem do empate era do Flamengo. Só que o Mengão não precisou do empate. O Flamengo ganhou de 3-1 do Botafogo, com isso o Botafogo perdeu seu técnico foi demitido, entrou numa crise porque na semana já tinha sido eliminado vergonhosamente para a Aparecidense. Nada contra a Aparecidense, mas Botafogo não pode ficar eliminado na primeira partida da Copa do Brasil. E a Copa do Brasil está pagando muito dinheiro. A Copa do Brasil é um campeonato milionário que o Botafogo precisava disso. E o Botafogo já está fora da Copa do Brasil. E foi eliminado pelo Flamengo. E eu vou te falar, foi eliminado sem fazer muita força. O Flamengo jogou o tempo inteiro melhor. Tirou um pouquinho o pé no segundo tempo, aí o Botafogo acabou fazendo gol. Mas se o Flamengo apertasse, poderia ter sido um placar elástico. O Flamengo jogou tudo isso? Não jogou tudo isso. Mas o Botafogo não jogou absolutamente nada. Nada. Então vamos lá, galera, falar desse jogo. Antes, galera, de falar desse jogo, desculpe aí aos amigos que acompanham o canal Resenha com Magalhães. Eu não consegui fazer o pré-jogo de Flamengo e Botafogo e nem o pós-jogo Flamengo e Botafogo, porque eu assisti o jogo, só que eu não, antes do jogo eu não tinha como fazer o pré-jogo porque eu estava trabalhando, e eu tive um período onde eu conseguia assistir o jogo, só que assim que o jogo acabou eu já estava trabalhando de novo, então eu não tive como fazer o pós-jogo, só estou fazendo agora. Me desculpe, eu gosto de fazer ao vivo, na live ali, pra gente trocar ideia, mas infelizmente eu não consegui, cara. Então estou fazendo agora a minha análise desse jogo Flamengo e Botafogo. Bom, muito simples fazer. Torcida botafoguense não vai poder nem reclamar. O Botafogo não jogou nada, só deu Flamengo. Só deu Flamengo, os primeiros 45 minutos, só deu Flamengo. É só você pegar quantos chutes a gol o Botafogo deu. No primeiro tempo acho que teve uma falta. E no segundo tempo a única coisa que o Botafogo fez foi o gol. Porra, deu 2 chutes, fez um gol, 50%, excelente. O Botafogo não jogou nada. Parece que os jogadores estavam com a estima lá no pé, muito baixo, desanimados. Eu não sei se já estavam queimando o treinador também. O treinador no jogo passado tentou inventar com 3 zagueiros e voltou por 4, muito confuso. E olha só, eu não estou falando só que o time do Flamengo é tecnicamente melhor, não. Tecnicamente o Flamengo tem mais jogadores com mais qualidade, é lógico. Mas taticamente os times tinham que ser ficar equiparados. E o Botafogo, taticamente, tinha que estar melhor do que o Flamengo. Por quê? O Flamengo é a segunda vez no ano que joga com o mesmo time. O Flamengo jogou as 5 primeiras partidas do Campeonato Carioca, um com cada time. Agora que ele repetiu o time mais ou menos do último jogo. Ou seja, o conjunto do Flamengo está menor. Vão falar, mas é exatamente o mesmo time do ano passado. Tá, é uma vantagem. Só que o Botafogo já está jogando, é a 7ª partida com esse time. Culpa exclusivamente de quem? Na boa, eu falei aqui, não gosto de ficar culpando ninguém, mas é exclusivamente do treinador. Felipe Conceição é o culpado. Por quê? Ele queria mudar a filosofia do Botafogo? Queria. Mas é uma mudança muito radical de uma hora para outra. Os jogadores iam sentir, os jogadores estão acostumados a jogar daquela maneira do Jair Ventura há 1 ano e meio que eles jogam da mesma maneira. Ele tinha que ir mudando isso aos poucos, como o próprio Jair Ventura foi mudando. O próprio Jair Ventura foi mudando um pouquinho no final do Campeonato Brasileiro, ele foi mudando um pouquinho o estilo do Botafogo. Ele quis fazer uma mudança muito radical com os mesmos jogadores. Ia demorar, e não colou. E como ele não é um treinador que tem nome, que ele está começando a carreira, que já não era por parte da torcida ele que deveria estar, por parte da torcida era o Barroca, que devia estar no lugar dele,
Ele acabou se enrolando, se enrolando, se enrolando. No último jogo fez uma cagalho pança que eu falei aqui, de colocar 3 zagueiros sem ter treinado, e eu falei, ele só vai continuar no cargo se ele ganhar do Flamengo, jogar bem e porrar o Flamengo. Não jogou bem, não ganhou, e o Flamengo dominou. E o pior, que a disparidade técnica e tática que ficou entre Flamengo e Botafogo ficou muito grande, gente. Tô torcendo botafoguense, meus amigos botafoguenses. Não me levem a mal, mas o que eu vi do jogo ficou uma disparidade técnica muito grande. Os jogadores do Botafogo estavam completamente perdidos, desanimados. Podiam estar queimando o técnico, não gostando mais do que o técnico estava fazendo. Mas, pô, era uma semifinal. Mas eu concordo que a pancada que eles tomaram no meio de semana, sentiram, o time do Botafogo sentiu e estava na cara que o treinador ia cair. Só que o Flamengo não tem nada a ver com isso. O Flamengo está começando a encorpar. Adoro o esquema do Carpegiani. Eu venho falando desde o ano passado. Para mim, o Flamengo tem que jogar com apenas um volante. E esse um volante é o Cuejá. Não dá para ser o Arão, porque o Arão não é o marcador para ser um cara. O Arão é o segundo homem. Pode ser até o Rômulo também, mas o Rômulo não está numa boa fase ainda. Então, é o Cuejá esse cara. O Paquetá não sai do time. O Everton não sai do time. O Diego, que está começando a encorpar, estreia. Henrique Dourado, ceifador, caiu como uma luva. Do jeito que eu falei, o ceifador caiu que nem uma luva. Correndo, se movimentando de um lado para o outro, abrindo espaço. Quem está mal e vai acabar perdendo espaço é o Everton Ribeiro. Ele não está acompanhando a evolução do restante. Porque o Paquetá não sai do time. O Everton não sai. O Cuejá não sai. Aí ele vai ter que brigar com o Diego. E o Diego está bem superior a ele. O Diego está conseguindo fazer o que o Carpegiani pede. E o que eu falava, não precisava de 2 volantes, precisa de um só, porque tanto o Diego quanto o Paquetá conseguem fechar ali por meio e fazer essa proteção. Só que o Everton Ribeiro vai acabar perdendo espaço. Vai acabar perdendo espaço por Marlos, vai acabar perdendo espaço por Vinícius Júnior, porque dali ele é o que está menos. E o Flamengo, com os laterais, com esses esquemas, os laterais tem que segurar um pouquinho. A torcida gosta que o lateral do Flamengo suba muito, mas com esse esquema o lateral sobe um pouquinho. E para esse esquema, o Hever é melhor do que o Trau, que ainda nem estreou. Só que eu digo, os 2 laterais do Flamengo são fracos. São regulares. O Flamengo precisava de laterais com mais qualidade. 2 laterais, tanto para lateral direito quanto para lateral esquerda. 2 com mais qualidade. O Zeca do Santos era um, mas parece que o Zeca do Santos já melou, ele já falou por que ele não veio para o Flamengo, ou seja, deu um rolo aí, mas o Flamengo precisava de 2 laterais direitos. A zaga ali com o que tem tá legal, Hever, Rodolfo, Juan, o Léo Duarte que foi bem, o garoto da base que entrou que foi bem, goleiro, o Flamengo tá legal. O Flamengo precisa atualmente de 2 laterais. Estreia do ceifador sensacional, já metendo gol. Vinícius Júnior entrando bem, o Everton arrebentando, o Paquetá arrebentando. O time do Flamengo deitou e rolou em cima do Botafogo. Algumas vezes eu senti até com vergonha se eu fosse torcedor do Botafogo, porque ficou uma disparidade, a meu ver, uma disparidade muito grande entre Flamengo e Botafogo. Isso não pode acontecer. Não pode. Entre os 4 grandes do Rio não pode acontecer essa diferença. Infelizmente está acontecendo. Quem está começando a se encorpar, o Vasco está começando a se encorpar aos pouquinhos. Fluminense com muito problema. E agora, o que eu falei no início do ano, que para mim era o time que estava mais acertadinho, era o Botafogo, é o mais desarrumado hoje. No início do ano, vocês pegam meus vídeos que eu falei, o Botafogo é o que parece que vai começar mais tranquilo. Me enganei. O Botafogo pareceu, mas o treinador inventou um pouco, quis mudar muita coisa, quis mudar muita peça nesse tabuleiro, se enrolou, caiu. Agora o Botafogo tem que arrumar um treinador. Para mim, não pode fazer outra aposta. O Botafogo precisa de um treinador de experiência. O problema é que eu escutei que o Botafogo falou que só vai pagar 50 mil por treinador. Então ele vai ter que pegar aposta. Outra aposta, de aposta em aposta, o Botafogo pode aparecer na 2ª divisão. Então o Botafogo precisa. O Fluminense, qual é a diferença do Fluminense? O Fluminense tem um treinador que tem nome, que mata nos peitos, segura a bronca,
e tem experiência, que é o Abel. O Botafogo não tem. O Botafogo tem que ir pelo mesmo caminho do Fluminense. Arrumar um cara com experiência. Pegar aí o mais cascudo, com nome, para os jogadores respeitarem e não fazer aposta. Não é todo dia que vai aparecer um Jair Ventura. Não é. Não é todo dia que vai aparecer um Zé Ricardo. Não é. E isso aparecendo com o tempo. E o Botafogo agora não precisa de aposta. Precisa de um cara de experiência. Agora quem? Não sei. De repente, quando esse vídeo entrar no ar no nosso canal no YouTube, o Botafogo já tem algum treinador. Mas complicado. Complicado, ia ser difícil Felipe Conceição ficar. Então, meus amigos flamenguistas e botafoguenses, essa foi a minha análise fria. Não vou fazer nem análise tática de como o Flamengo entrou e como o Botafogo entrou. O Flamengo entrou normal, com um volante, 4-1-4-1. E o Botafogo, o seu esquema normal ali, 4-3-3, que é um 4-3-3, de vez em quando aria ali pro 4-1-4-1 também, varia um pouquinho, mas só que jogadores, parece que o time do Botafogo se reuniu naquela hora para jogar uma pelada. E a superioridade ficou na cara aí, infelizmente. A gente sabe que tem superioridade de um time para o outro, mas não pode ser uma distância muito grande. A gente sabe que tem uma distância financeira que o Flamengo conseguiu em relação aos outros times do Rio, por mais os outros times do Rio tem que correr, tem que se ajeitar, porque senão vai ficar complicado. Daqui a pouco o Campeonato Brasileiro está batendo na porta. Fluminense e Botafogo, do jeito que está, vão penar no Brasileiro. Tomara que eles se arrumem e esse segundo turno do Campeonato Carioca, Vasco, Fluminense e Botafogo sejam melhor. O Flamengo já está na final, pode ganhar ou não do Boa Vista. Mas aí se o Flamengo ganha, já é mais uma, entra para o segundo. Tudo bem que se o Flamengo ganhar agora e ganhar depois, não vai ser campeão mundo, mesmo que esse campeonato carioca maluco, se o cara ganhar os 2 turnos, não é campeão. É para arrecadar dinheiro. Só que o público também no campeonato carioca tá horrível. Tá horrível. E com o nível do futebol que os times do Rio estão jogando, vai ser difícil ter público mesmo. Então, meus amigos flamenguistas e botafoguenses, essa foi minha análise. Vitória do Flamengo incontestável, não tem nem como falar. Se pegar os melhores momentos, só vai dar Flamengo. Os melhores momentos do Botafogo vai aparecer uma falta e o gol só. O restante só deu Flamengo. Nitidamente os jogadores do Botafogo estavam constrangidos com isso, desanimados com tudo que está acontecendo. O Flamengo foi melhor, ganhou e vai para a final contra o Boa Vista. O Botafogo tem que melhorar e muito. Mas a princípio tem que contratar um técnico de nome com experiência. Não tem jeito, vai ter que meter a mão no bolso e gastar um dinheirinho a mais. Não tem jeito. Então, meus amigos, desculpa aí não ter entrado ao vivo, mas no jogo da final, Flamengo Boa Vista, espero entrar, vou fazer a pré-análise do jogo e fazer o pós-jogo também ao vivo. Se Deus quiser, e eu não estiver trabalhando, eu entro ao vivo, mas no jogo do Flamengo com Boa Vista eu não vou estar trabalhando, eu vou estar de folga, então vai dar para mim fazer ao vivo. Então, meus amigos, dê aquele like maneiro aí pro canal crescer, me ajude a crescer, a divulgar mais esse canal aí, pra gente bater o nosso papo, porque eu gosto muito de bater esse papo ao vivo, mas como está sendo ao vivo, está sendo aqui gravado, coloque a sua pergunta lá, mande o seu contentamento, descontentamento, o que você está achando, que a gente troca ideia aí e quando tiver a live a gente fala ao vivo. Então curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal. Resenha comigo, Magalhães. Tamo junto, um abraço, tchau, valeu!